É preciso fazer o quê? Mapear, padronizar, ou seja, criar um processo, definir esse processo, medir e monitorar esse processo. É importante, então, mapear, padronizar, medir e monitorar esse processo. Como é que eu faço, então, o mapeamento dos processos? Primeiro, faça uma lista dos seus processos críticos. Então, vamos lá. Se você é líder de líder de empresa ou líder de equipe, você vai fazer a mesma coisa, tá? Não tem problema algum. O processo de mapeamento é o mesmo. Primeiro, você vai fazer uma lista dos seus processos mais críticos. Se a tua empresa ou o seu departamento não tem processos definidos, não adianta você sair escrevendo o procedimento de tudo, tá? Você precisa primeiro entender o que é importante, o que é crítico e o que é relevante para o seu processo, hein, líder? Para a sua empresa, para o seu processo, ok? Depois, você vai fazer o quê? Você vai identificar qual é a entrada e qual é a saída de cada um dos processos críticos que você identificou. Então, vamos dar um exemplo aqui, um processo de compras, tá? Então, vamos falar do processo de compras. Aquisição de materiais, tá? Então, dentro da área compras, da área suprimentos, eu posso ter alguns processos, né? Eu posso ter o processo de compras efetivamente, eu posso ter o processo de recebimento de material, porque o próprio comprador pode receber ou não, pode ser uma área de recebimento, depende do tamanho da empresa e da estrutura dessa organização, tá bom? Então, compras pode ter ali, eu posso ter, por exemplo, um processo de homologação de fornecedor. Eu posso ter um processo de validação de produto. Enfim, são só alguns exemplos dentro da área de compras, tá? Mas vamos dar um exemplo aqui, então, pegando compras, o processo de compras em si. Qual que é a entrada do processo de compras? Um pedido de compras, uma solicitação de compras, um e-mail que você recebe, ou isso está num sistema, tá? Então, a entrada do processo de compras é uma solicitação de compras. Qual que é a saída do processo de compras? A saída do processo de compras é a execução do pedido para o fornecedor. Então, dentro da tua área, quais são os seus processos críticos? Quais são as entradas e as saídas desses seus processos críticos? Tá? Terceira coisa, o que você vai entender? Você vai identificar quais são os subprocessos dentro desses processos críticos, tá? Existem processos que são maiores, tá? Mais estruturados. E aí eles vão ter subprocessos ou atividades, ok? E depois, por último, você vai montar então um fluxograma mesmo, tá? Lembrando que um processo ele interage com as áreas, tá? Então vamos supor num processo de compras, eu recebo o pedido, quem me faz pedido? A produção, então vai ter lá, receber o pedido, produção, entrada, pedido de compras, cotar, enviar para o fornecedor, cada passinho lá do processo de compras. Daí, vamos supor que no teu processo de compras tem que ter aprovação de alguém. Quem aprova? Vai para interagir com algum processo onde tem uma aprovação. Vamos supor que a tua compra tem que ter aprovação do financeiro. Então, tem que ir para o financeiro. Ó, já estou falando de 3 áreas, né, conversando. Estou falando da produção, da área de compras e do financeiro. Tá? Ah, mas a minha empresa é menorzinha, não tenho todas essas áreas. Não tem problema? Mapeia o teu processo como é na tua empresa, tá? Como funciona hoje para você.
Não adianta vocês criarem estruturas enormes se depois vocês não vão ter pessoas para sustentar esses processos todos que vocês estão criando. Ok? Depois que você mapeou os processos, aí você vai para o processo de padronização. O que é o processo de padronização? Primeira etapa desse processo é você escrever como faz cada uma das atividades, tá? Por isso que nós falamos lá, tá? Lá atrás nós falamos o quê? Nós falamos que um processo, ele precisa ser consistente. Então, é quando você for escrever o seu processo que você vai trabalhar com essa consistência, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai escrever o seu procedimento, sua instrução de trabalho, seu POP, não importa como você vai chamar, tá bom, líder? Isso fica a critério seu e da sua organização, mas você vai escrever. O que é importante quando você vai escrever um processo? Atividade e responsabilidade. Ter duas coluninhas. Por quê? Você já ouviu falar aquele ditado? Que cachorro que tem mais de um dono passa fome? Lá na nossa empresa é igual, é igualzinho em casa. Se não tem um responsável pelo processo, pela atividade, a atividade muitas vezes não é executada, tá? E aí, para trabalhar nessa padronização, você além disso pode utilizar o quê? Você pode utilizar cores, você pode utilizar numeração, etiquetas, enfim. É o teu trabalho, a tua atividade que vai então definir como deve ser feito. Ok, líder?